Morgan's Big News é um ex-membro dos Piratas do Roger, ou seja, um antigo tripulante do bando pirata mais poderoso da história, alguém que lutou ao lado de Shanks, Silvers Rayleigh, Kozuki Oden e do próprio Gold Roger. Só que ainda mais importante do que isso, Big News é um dos pouquíssimos homens que chegou até a última ilha da Grand Line, a lendária Laugh Tale, e ao se deparar com o tesouro One Piece, riu ao lado de seu capitão. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como Morgan ser um ex-membro dos Piratas do Roger faz muito sentido. Então se você curte aí uma Big News, já deixa aquele like, se inscreve no canal, link original da teoria do Ohara aqui na descrição e simbora agora para esse vídeo. Mas não se esquece que eu sou o Lipe. É bem possível que assim como Shanks, Crocus e Rayleigh, Morgan esteja trabalhando para realizar a última missão dos Piratas do Roger. Dessa forma, ajudando Luffy a chegar onde hoje está, usando sua influência enorme para impulsionar o jovem pirata. Isso pode soar, mano, absolutamente absurdo, eu sei, mas existe um número surpreendentemente alto de evidências, tá, que apontam exatamente para essa ideia. Morgan foi um membro dos Piratas do Roger. E os maiores palpites para quem era esse homem são Moon Isaac Jr., Peter Mu, Mr. Momora e o próprio Scopper Gaban. Eu sei que desse aí vocês gostam. Vamos lá, Big News não é qualquer um. Hoje ele é uma das pessoas mais influentes e poderosas do mundo, capaz de direcionar os ventos da mudança com suas palavras. E apesar de já ter aparecido algumas vezes, a gente não tem a menor ideia de como realmente é a sua aparência. Pra quem não sabe, ele não é de uma raça diferente. Como revelado no Memory Card do personagem, Morgans é um humano que comeu a Tori Tori no Mi, modelo Albatroz. Ou seja, assim como Chopper, ele está constantemente em sua forma híbrida, mantendo um disfarce acerca de sua verdadeira identidade. E por que diabos ele se esconderia dessa forma? Quem será esse homem que, caso revele sua identidade, poderia ser tão problemático? Provavelmente, alguém que, se revelado, ficaria em apuros com o governo mundial? Tendo isso em mente, uma questão muito interessante surge. Quem garante que a gente já não tenha visto ele na história no seu modo humano normal sem percebermos? Vamos então relembrar o que esse homem já fez na obra, além de fazer uma análise da posição que ele ocupa no cenário geral, para entender melhor o personagem. Além disso ser importante para a teoria, também é provável que tudo o envolvendo se torne relevante para a história atual. Morgans é o presidente do Jornal Econômico Mundial, o responsável pela mídia, o cara da Choquei, aquele que manipula e ordena a impressão dos jornais que são distribuídos ao redor do mundo. E numa sociedade como a de One Piece, onde tudo é controlado por um governo autoritário que não apenas reescreve a sua história para atender a seus propósitos, mas também é extremamente cruel contra qualquer um que tente descobrir a verdade, manipular informações e manter os cidadãos alienados é uma arma poderosíssima e provavelmente foi uma das, se não a ferramenta mais poderosa do governo mundial para se manter aí no poder, né, durante esses últimos 800 anos. E no entanto, temos aqui esse homem Morgan's Big News que dirige o maior jornal do mundo e tá numa posição de poder ali praticamente incontestável, que olha só, a nível de influência pode rivalizar com o próprio governo mundial. Tá duvidando? Vem comigo. Isso faz desse homem Albatroz uma das pessoas mais perigosas do planeta e nos resta saber por que e como o governo mundial permitiu que ele construísse tal monopólio. Afinal, a mídia, essa arma, como a gente tá vendo, pode muito bem ser usada contra ele. Aí, né, é provável que antigamente o Morgan tenha se alinhado muito bem ao discurso do governo mundial e até o ajudava a espalhar sua propaganda, manipulando as informações do jeitinho aí que os líderes dessa sociedade gostam. Mas hoje, com o mundo se aproximando da grande guerra final e do seu novo amanhecer, Big News decidiu seguir outro rumo e agora se opõe ao governo, porque isso faz parte do seu plano. Mais calma, que a gente já vai chegar lá. Outra razão para ele ser tão poderoso é que Morgan é um dos imperadores do submundo, então ele não tem influência apenas no público geral, mas também nas tramóias políticas que acontecem por debaixo dos panos. Ocupando essa posição e sendo o centro de uma rede gigantesca de informações, Morgans pode chantagear pessoas muito importantes compartilhando ali informações confidenciais. O cara sabe de tanta coisa
que até já sabia que a Stussy era uma agente secreta do governo mundial e mesmo assim nem ficou intimidado com a sua presença. Só que é só no final de Whole Cake que o Morgans começa a agir por conta própria, né, a voar ali com suas próprias asas e as coisas começam a ficar um tanto quanto suspeitas. Ele revela seu interesse no Luffy e começa a torcer pra ele se tornar o próximo rei dos piratas. Curioso, né? Mas claro que isso poderia ser simplesmente características de um jornalista sagaz, né, astuto, capaz que só quer, mano, gerar umas polêmicas ali em cima de um nome novato ali promissor e uns clickbaits eficientes. Gaban? Só que como eu disse, né, é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Em primeiro lugar, a gente sabe que o Morgans foi quem relatou pro mundo as façanhas de Luffy em Whole Cake e quem o declarou o próximo Imperador dos Mares, muito antes dele oficialmente ser considerado um. E olha que estranho. Os chapéus de palha sempre foram retratados de uma forma bastante positiva e proveitosa para eles no Jornal Econômico Mundial, apresentados como uma poderosa e promissora tripulação de piratas. O Morgans não é o responsável por elaborar as recompensas, mas suas notícias certamente contribuem demais para a decisão da Marinha. E no fim das contas, ele é o responsável por distribuir os cartazes de procurado com suas gaivotas, que a fim de curiosidade se chamam Newsco. E essa influência que ele exerce nas recompensas é maior ainda do que pensávamos, porque como a gente vê no capítulo 1053, foi ele quem claramente colocou a foto do Luffy na quinta marcha no novo cartaz de procurado do rapaz e fez questão de incluir o D em seu nome, mesmo contra ordens diretas dos Gorosei. E isso é uma dica muito forte de que além dele possuir uma identidade secreta e permanecer oculto ali como Albatroz, também tem um propósito específico, um objetivo tão grande que o faz, em circunstâncias como essa, se opor ao governo mundial. No entanto, porque a ideia geral do vídeo é que ele seja não um qualquer, mas sim um ex-pirata do Roger? Para responder essa pergunta, olha só, a gente precisa voltar à premissa básica de One Piece, que é ali, mano, o Gold Roger encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Isso é literalmente a primeira coisa a ser estabelecida no mangá, e por isso a gente acaba nem questionando tanto. Mas como o Roger ficou tão famoso e seus feitos ficaram tão conhecidos? Se você parar pra pensar sobre isso, com tudo que tá sendo dito aqui, começa a ficar ali meio suspeito. Porque assim, tem coisa ali que não era pra ninguém saber, mas todo o mundo sabe. O Roger foi a primeira pessoa em 800 anos a encontrar o One Piece. Ele chamou a última ilha da Grand Line de Laugh Tale, baseado no que ele viu lá. No entanto, por que diablos alguém acreditaria que isso realmente aconteceu, sendo que ninguém sabe o que tem lá, como ele provaria isso? Por que não diriam que o Roger simplesmente inventou essa bagaça toda, tal como fizeram com Noland em outras circunstâncias? Quero dizer, né, alguém teve que contar à imprensa que isso aconteceu, porque o Roger claramente não foi quem contou ao mundo, e se o fizesse, talvez ninguém tivesse acreditado nele. E para provar que ele não saiu por aí espalhando seus méritos próprios, né, também vemos que ele mesmo estava lendo o jornal, onde ele é intitulado como o Rei dos Piratas. E achou isso aí o máximo, né? Como todo mundo. Então, se essas notícias não se espalharam pelo próprio Roger, elas com certeza foram propagadas por alguém que tava com ele, que chegou em Laugh Tale, que pôde provar o feito com seus próprios olhos. Ora bolas, quem mais? E aqui temos duas possibilidades. Pode ser que um jornalista tenha acompanhado o Roger em sua viagem, seja porque o Roger foi gentil o suficiente para deixá-lo ir com ele, ou porque ele queria ter um cara ali fazendo um documentário dele, né, para provar que tudo que ele fazia era real, ou era só um tripulante mesmo, gente fina, que quando viu a oportunidade de fazer seu capitão uma lenda viva eterna, resolveu fazer e assim informou aos jornais e ao mundo o seu incrível feito. Talvez nesse momento aí, começando a se envolver no meio jornalístico e futuramente pode ter se tornado um grande jornalista. E se esse cenário que parece se construir com tranquilidade é de fato o que aconteceu, é muito provável que essa pessoa, esse tripulante, fosse o Morgans, o homem que também ficou famoso por revelar a história e nomear Gold Roger como rei dos piratas. Isso também pode acabar explicando, né, essa louca obsessão que o Morgans tem pelo Luffy, porque ele tem muitas coisas do Roger,
como Shanks e Rayleigh já deixaram claro. Como a gente sabe, o Roger estava esperando o retorno de Joy Boy e, antecipando sua morte, fez tudo ao seu alcance para facilitar esse retorno. E como a gente também vê ao longo da obra, né, é muito provável que ele tenha encarregado seus homens de cumprir uma última missão e se preparar para a chegada de Joy Boy. Ele enviou Shanks para encontrar uma certa pessoa e colocar as mãos na fruta de Nika. O Ruivo estaria lá para entregar a fruta para o próximo candidato a Joy Boy e confiar seu maior tesouro, o chapéu de Roger, a essa próxima pessoa, simbolicamente, né, passando a vontade de seu capitão para esse garoto. Roger também teria colocado Crocus no início da Grand Line para observar quando alguém finalmente chegasse usando um chapéu de palha. O próprio médico diz: "Esses são os piratas que eu estive esperando todo esse tempo", como se ali já fizesse parte de uma missão. Crocus também foi o responsável por ensiná-los a navegar pela Grand Line e por contá-los sobre a ilha final Laugh Tale. Além de impulsionado, o Luffy também estava sendo instruído para progredir mais rápido em sua jornada. Na metade dessa aventura na Grand Line em Sabaody, Roger teria colocado Silvers Rayleigh, seu braço direito. O Rei das Trevas também identificaria esse possível candidato a ser Joy Boy pelo seu chapéu de palha, e dessa forma o ajudaria no que fosse necessário, seja treinando-o ou ajudando a atravessar para o novo mundo, iniciando assim sua jornada pela segunda metade da Grand Line. E é exatamente por essa linha de raciocínio que eu acredito que o Scopper Gaban, tal como o Crocus estava no início da Grand Line e o Rayleigh estava no meio da Grand Line, estará esperando no final da Grand Line, na famigerada ilha Roadstar, para assim guiar o chapéu de palha até Laugh Tale. E se você prestou bem atenção em tudo que eu disse até agora, você já deve ter percebido como Morgan se encaixa muito bem nessa missão dos piratas do Roger. Desde o início, ele tem ajudado ali, né, a consolidar e propagar o nome do Luffy, o garoto do chapéu de palha. Claro que a gente já escutou várias pessoas acreditando que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, mas Morgans é o único que nunca nem trocou uma sequer palavra com o Luffy, nunca o conheceu de verdade e que realmente acredita nisso. E por que isso? Provavelmente porque ele reconhece o chapéu de palha. Por isso, Morgans faz questão de favorecer a imagem do Luffy ao público geral e o ajudar no caminho para se tornar o rei dos piratas, elevando seu nome e impulsionando seus status. E olha que detalhe interessante, você já reparou como o Shanks, o Rayleigh e o Crocus ficam acompanhando atentamente o desenvolvimento do Luffy nesse mundo? A gente já viu o Ruivo mais de uma vez lendo contente as notícias sobre o Luffy e sua evolução constante. E seja lá por quê, tá? Mesmo sabendo que esse mundo é todo cheio de manipulação nas informações, o Shanks parece confiar que aquela fonte, o Jornal Econômico Mundial, é confiável e seguro. Tipo, o Shanks deu o braço pelo Luffy, entregou seu maior tesouro pro garoto, viu ele comendo uma fruta que provavelmente ele mesmo sabe que é lendária e não tá nem aí. Não teria nenhuma fonte de informação ali mais palpável sobre o garoto, mais real sobre o Luffy, alguém escoltando ele ali na oculta? Não, tá tudo bem, sabe por quê? Porque o Shanks tem o jornal repleto de fake news, né? Tá perfeito, não tá? O Shanks deveria saber que esse jornal tá cheio de fake news, mas se o Morgans foi seu ex-companheiro de tripulação e faz parte da mesma missão de ajudar o próximo Joy Boy, então é claro que o Shanks confiaria nessas informações que vêm do Jornal Econômico Mundial. Tudo que o Morgans estaria colocando no jornal sobre o Luffy também estaria ali para que os outros membros do Pirata do Roger vissem e pudessem acompanhar o D tão aguardado por seu capitão. Nesse contexto, também vale a gente refletir sobre o pós-guerra de Marineford. Luffy literalmente volta para o quartel-general da marinha só para enviar uma mensagem para o resto de sua tripulação, para eles treinarem por 2 anos e se reencontrarem novamente em Sabaody. Ideia maravilhosa, né? Só que assim, ela não foi uma ideia do Luffy, ela foi uma ideia do Rayleigh. O braço direito de Roger propôs ao Luffy ir a Marineford com uma mensagem em seu braço direito, já com a certeza de que seria fotografado e sairia nos jornais. E também foi o próprio Rayleigh que o acompanhou. E assim, nada garantia que a saída do Luffy até Marineford fosse ser noticiada, nem que ele teria exatamente uma foto com a tatuagem em seu braço exposta no jornal, mas tudo saiu perfeitamente como o planejado por Rayleigh. Mas mais uma vez,
E se o Morgans, o homem que seleciona as notícias e emite as notícias, fosse um amigo, aliado do Rayleigh? Com certeza ele entenderia a situação e garantiria que a mensagem do Luffy fosse propagada nos jornais, seja pelo motivo que fosse. Ou seja, Rayleigh e Morgans estariam sem nem precisar se falar ou entrar em contato, fazendo uma grande façanha jornalística. Luffy vai pra lá, toca os sinos, joga as flores e tira seu chapéu em respeito àqueles que morreram na guerra. E aí os repórteres, fazem o que sabem fazer, tirar fotos do momento com o Luffy ali como um misterioso novato, acompanhado de Jinbe e a lenda Silvers Rayleigh. E o que é brabo desse momento é, cara, que literalmente um repórter vira e fala: "This is big news." Exatamente o mesmo Morgão de Morgan's Big News, centenas de capítulos antes da sua primeira aparição. Seria só coincidência? Depois, a gente vê os marinheiros reagindo a essas notícias, dizendo que o artículo já estava se espalhando através do mundo e era tarde demais para pará-lo. Mais uma vez, assim como em Whole Cake e em Wano, o jornal tava jogando a favor do Luffy e contra o governo mundial. Como a gente pode ver, o Morgans é uma figura que pode muito bem se conectar perfeitamente ao Rayleigh, ao Shanks, à suposta missão final dos Piratas do Roger e aos outros membros dessa tripulação que nesse momento podem estar trabalhando nas sombras para que Luffy se torne o próximo rei dos piratas. O motivo de eu esconder a sua aparência é porque a gente já viu todos os piratas do Roger. E curiosamente, a idade do Morgan se encaixa muito bem nessa jornada, porque ele tem 53 anos agora, então lá em Laugh Tale ele teria 28 anos. Uma idade bem plausível pra estar ali, no bando do Roger naquela época. E chegamos ao momento crucial que todos vocês esperavam, tá? Quem ele poderia ser? Vamos então aos 3 possíveis nomes em ordem crescente de probabilidade. Então o primeiro vai ser o menos provável e o último ali vai ser aquele que eu acredito que se trate de Morgan's Big News. O menos provável, Moon Isaac Jr. Ele tem um formato de corpo que lembra um pouco do Morgans, mas principalmente seu nariz que estranhamente se assemelha ao bico de albatroz do Big News, ou não tanto assim, Mr. Momora fica em segundo lugar. Ele parece ter em torno ali de 28 anos de idade e veste um chapéu engraçado que faz alusão a um pato, Um pato, um pássaro, logo poderia ter alguma relação com albatroz, alguma gracinha ali feita pelo Oda. E finalmente temos o Peter Mu, que seria o meu verdadeiro palpite. O corpo dele é muito similar, se assemelha bastante ao de Morgans, nesse formato aí de ovo. E o estilo de roupa que ambos usam também se assemelha aí com um colarinho, uma jaqueta por cima ali da roupa. O chapéu também lembra bastante, então é bem curioso. Além de que o Morgans muitas vezes aí, é visto com essa cara mais fechada, tal como esse pirata. Então pode ser que esse homem aí seja um mito que hoje conhecemos como Big News. E claro, eu não poderia deixar de trazer o quarto nome bônus aqui, que é ele, Scopper Gaban. Pode ser que esse homem seja realmente o Big News, mas pelo cargo e experiência que demonstra, ele deveria ter mais do que 28 anos em Laugh Tale, uma idade mais aproximada ali à de Roger e Rayleigh. Além de que, como eu mencionei durante o vídeo, seu papel deve ser outro, e ele provavelmente está guardando o chapéu de palha lá em Roadstar, pronto para ensiná-los a chegar em Laugh Tale. Então o Morgans pode ser o Scopper Gaban? O Morgans pode ser o Scopper Gaban, mas como a gente viu aqui, existem alguns outros nomes que parecem fazer mais sentido. E eu sei que durante todo o vídeo uma pergunta pode ter pairado por sua cabeça. Se o Morgans chegou a Laugh Tale e sabe todos os segredos desse mundo, por que ele não cagueta tudo através de jornais e revela a verdade podre desse planeta? Porque ele sabe, assim como Roger sabia, que existe uma hora certa para alguém determinado chegar em Laugh Tale, que existe um certo alguém que virá para se tornar o rei dos piratas e virar o mundo de cabeça para baixo. E esse não é o papel de Morgan's Big News, e ele sabe muito bem disso, mas sim de um garoto que ele já demonstra profunda admiração e muita esperança. O próximo rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Se você chegou ao final desse vídeo e tá convencido, só deixa aí nos comentários: Morgan's Big News é um ex-membro dos Piratas do Roger, porque assim, essa teoria pontua muita coisa muito legal e eu espero de verdade que você tenha gostado, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e claro, mano, deixar aquele
aí sim, aquele like maravilhoso que sempre ajuda pra caramba, tá? Pra mais teorias, pra mais vídeos de One Piece, review, análise, tudo, você pode contar aqui com o canal Chapéu de Palha, tá bom? E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, aonde? Você já sabe, meu querido, nas minhas redes sociais. Segue aí e também no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Será que Morgan's Big News é Scopper Gaban? Me fala aí o que você acredita, meu querido. Você acredita que ele é Scopper Gaban? Eu acho que ele é o Peter Mu ali, hein? O Peter Mu é a cara dele, mano. Ah, vai ser o Peter Mu.